Os irmãos podem se assentar. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 1: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saindo e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era o que estava assentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe aconteceram. E apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João, todo o povo, correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. Amém, igreja? Queridos, essa passagem bíblica aqui, ela é muito interessante, porque ela fala do momento quando Pedro e João, eles estão indo às 3 horas da tarde, que é a hora nona no horário do relógio judaico, às 3 horas da tarde, eles estavam indo buscar a Deus, eles estavam indo orar, eles estavam indo numa caminhada rumo à presença do Senhor. E ali no meio do caminho estava um coxo ali, que todos os dias ele era colocado na porta do templo com uma finalidade, de esmola. Só que naquele dia tudo mudou na vida daquele homem. Aquele homem, ele não saiu dali saltitando porque ganhou muitas esmolas. Aquele homem saiu dali saltitando porque recebeu movimento nas pernas. Ele recebeu cura, recebeu restauração de Deus. E irmãos, eu fico pensando que quando ele entra no templo, houve uma grande festa, uma grande celebração, porque a Bíblia diz que todos sabiam quem ele era. As pessoas conheciam aquele homem, mas conheciam ele como alguém que não podia andar, conheciam ele como um inválido, conheciam ele como um incapacitado, como alguém que estava fadado a viver naquela situação de fracasso a vida toda. Mas agora olham para aquele homem restaurado, curado, louvando a Deus e glorificando a Deus dentro do templo. Isso, irmãos, mostra para mim um grande avivamento espiritual. E todos nós que estamos aqui como conhecedores da palavra e pessoas que entendem sobre o que é avivamento, nós sabemos que o avivamento precisa ser buscado constantemente. E eu creio que nós precisamos viver um grande avivamento nesses dias na vida da igreja. Um avivamento que desperte, que renove no coração dos crentes a alegria, que leve os crentes a saltar e a pular na presença de Deus em gratidão, em louvor, em reconhecimento à glória, ao poder sobrenatural de Deus, que cura, que restaura, que liberta pessoas para a honra e glória do seu santo nome, pelo poder que há em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós vemos o avivamento só nessas circunstâncias. Avivamento é cura, avivamento é milagre, avivamento é maravilha. E muitas vezes a gente tem que parar para pensar que isso é apenas a manifestação do avivamento, mas não é o fundamento do avivamento. Houve um avivamento coletivo ali, porque todos se alegraram. Houve um avivamento de alegria, de renovo nos corações, porque todos renovaram ali a sua fé e a sua confiança no poder de Deus. Houve, mas todo aquele avivamento congregacional, todo aquele avivamento coletivo, ele começou como base no avivamento pessoal que estava presente no coração de Pedro e no coração de João. Então eu quero começar aqui falando com você nessa noite, que o avivamento que o Senhor quer fazer de forma coletiva, congregacional, precisa acontecer primeiro de forma individual dentro de cada um de nós. Nós temos que ser portadores de um avivamento que vem de uma relação íntima e profunda com Deus. O avivamento, antes dele ser coletivo, antes dele se expandir e se tornar um avivamento que vai acontecer na vida de muitas pessoas, ele precisa acontecer primeiro dentro da nossa vida. Amém, irmãos? Precisa acontecer aqui dentro, precisa acontecer dentro do nosso coração. Nós precisamos trazer o avivamento aonde nós estamos. A palavra de Deus diz que Pedro e João, eles estavam ali carregando
uma fé, uma convicção de fé. Eles estavam, por dentro deles, eles estavam carregando essa fé e esse avivamento espiritual, que era um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E eles estavam cuidando desse relacionamento, de que forma? Orando, buscando a Deus em oração. Ou seja, para que a gente possa estar avivado, a gente precisa investir em vida de oração. A gente precisa orar, a gente precisa entender que o avivamento ele precisa ser preservado, ele precisa ser mantido, mas através de uma intimidade com Deus na oração. E aqueles homens estavam ali, empenhados em buscar a Deus, em estar perto de Deus, em estar na presença de Deus, em oração. Só que antes deles chegarem na oração, tinha um paralítico, só que o avivamento já estava dentro deles. E quando eles passaram ali onde aquele paralítico estava, aquele avivamento trouxe cura na vida daquele paralítico. Ou seja, o avivamento que está na tua vida e na minha, ele vai conosco por onde a gente for. O avivamento que está em você, que está em mim, ele está presente na nossa vida onde a gente está. A gente leva conosco esse avivamento. Ou seja, se a gente encontrar alguém que está doente, a vida dessa pessoa pode ser curada, porque existe um avivamento de Deus em mim e em você. Porque a presença de Deus e o avivamento de Deus estão em nós. E nós muitas vezes subestimamos o poder de uma pessoa, mas uma pessoa avivada em Deus pode contagiar a vida de muitas pessoas. Uma pessoa que tem uma vida entregue a Deus, uma pessoa que tem uma vida consagrada a Deus, uma pessoa que está vivendo intimidade com Deus, ela pode contagiar uma multidão de pessoas. Charles Finney, ele diz que avivamento é a renovação do primeiro amor no coração dos crentes, ao ponto de levar aqueles que não são convertidos a se converterem a Jesus. Ele diz que o avivamento é a renovação do primeiro amor no coração dos crentes, de modo que esses crentes renovados em seu primeiro amor, eles começam a levar automaticamente os não convertidos a se converterem a Jesus. John Stott diz que avivamento é o derramar sobrenatural da presença soberana do Espírito Santo sobre uma comunidade que se torna consciente da presença de Deus e se deixa envolver por essa presença. Ou seja, avivamento é o mover de Deus na vida de alguém que está vivendo em intimidade com Ele. Quem quer ter intimidade com Deus aqui? A intimidade com Deus é a base de uma vida avivada, é a base de uma vida cheia da presença e cheia do poder de Deus para fazer a diferença no mundo, para fazer a diferença na vida das pessoas, para fazer a diferença nos momentos de crise de um povo. Porque às vezes um povo está em crise, mas através de uma vida que serve a Deus, muitas vezes o Senhor vai mexer naquela crise, o Senhor vai transformar aquela situação, o Senhor vai remover aquela crise, porque uma pessoa está buscando a Deus. Ali nós temos a visão de dois homens que estão buscando a Deus, Pedro e João, buscando a Deus, e buscando a Deus, eles estavam fazendo a diferença na vida de um doente. Buscando a Deus, eles estavam fazendo a diferença na vida de um coxo. Buscando a Deus, eles estavam levando cura para quem estava enfermo. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, na sua vida, você vai fazer diferença na vida dos outros, à medida que você estiver buscando a Deus. Através da sua busca por Deus, Deus vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Irmã Cecília, através da sua busca por Deus, Deus vai fazer diferença na vida dos seus filhos, amém? Na vida do seu marido, na sua casa. Por quê? Porque você está buscando a Deus, porque você está disposta a estar em intimidade com o Senhor. A presença do Senhor na sua vida vai te dar convicção para muitas vezes trazer à existência aquilo que aos olhos humanos ainda não existe, mas pela tua fé vai existir. Porque aqueles homens olharam para aquele paralítico e disseram: nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos nós vamos te dar agora. Nós vamos te dar cura em nome de Jesus, nós vamos te dar restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. A intimidade com Deus, ela coloca em nós uma convicção de que aquilo que aparentemente está perdido pode ser restaurado. Aquilo que aparentemente está no chão
pode ser levantado. Aquilo que aparentemente está doente pode ser curado pelo poder de Deus. A gente começa a ter mais convicção nas nossas orações. Amém, irmãos? A gente começa a orar com mais fé, a gente começa a orar com mais confiança. Não, Deus vai fazer, Deus vai operar, vai ter cura aqui, vai ter restauração ali, vai ter mudança ali. Por quê? Porque o avivamento muda a gente de dentro para fora, e depois mudam as coisas que estão fora da nossa vida, mas primeiro muda aqui dentro, nos levando a entender que a gente não tem muitas vezes o dinheiro que a gente gostaria de ter, a prata, o ouro, mas a gente tem a presença de Deus, a gente tem o poder de Deus na nossa vida. Uma pessoa avivada, ela pode mudar a sorte de um povo, como foi com Neemias. Ele era um homem só, um copeiro, mas a palavra de Deus diz que o Senhor veio sobre Neemias. Ele se colocou na presença de Deus, ele orou, ele chorou, ele jejuou, ele buscou a Deus, e através da sua vida, outras vidas começaram a ser restauradas, muros que estavam caídos começaram a ser levantados, cidade que estava queimada começou a ser reconstruída. Por quê? Porque uma pessoa que busca a Deus, ela faz a diferença aonde ela está. E eu quero dizer para você, querido, que Deus te colocou nessa terra para fazer a diferença. Em nome de Jesus, aonde você está, a diferença que Deus pode fazer, Ele fará através da sua vida, em nome de Jesus. Era uma busca, eles estavam buscando a Deus, porque eles tinham um avivamento dentro deles, um avivamento de fé, um avivamento de amor por Deus. Assim também aconteceu na vida do rei Ezequias. Diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 29, que o reino estava no chão, tudo estava, vamos dizer assim, numa situação de crise, de miséria em vários aspectos. O templo estava cheio de ídolos, e o rei Ezequias falou assim: é o seguinte, chama os levitas, manda limpar o templo, tira do templo as imundícias, porque os nossos pais erraram com Deus, mas agora nós vamos fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Avivamento começa muitas vezes quando a gente tem humildade para reconhecer erros, pecados, falhas, e dizer: foi feito errado até aqui, mas daqui para cá nós vamos fazer certo. Amém, irmãos? Não adianta a gente ficar pensando em avivamento andando no erro. Não quero ser avivado, Deus vai mover, mas eu não conserto o que está errado, eu não conserto aquilo que precisa ser consertado, eu não coloco em ordem a minha casa, eu não peço perdão a Deus pelos pecados e abandono os pecados, porque arrependimento não é só reconhecer o pecado, é deixar o pecado. Arrependimento é reconhecer e deixar o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia, mas aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. É forte essa palavra, né, irmãos? Quem confessa o pecado e deixa, prospera, mas quem esconde, fracassa, não prospera, não vai adiante. Por isso que o Salmo número 1, que é o Salmo da prosperidade do justo, ele nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não anda pelo caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore frutífera plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas ficam verdes o ano todo, e na estação própria dá o seu fruto, e tudo que fizer prosperará. Quem quer prosperar aí? Então nós temos que procurar ser essa pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não fica se envolvendo em roda de escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores, que tem o prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. A promessa é que você será próspero. A promessa é que o ano todo você será viçoso. Vai ter crise, vai ter dificuldade, mas o ribeiro das águas, que é o Senhor, está ali te sustentando.
O ribeiro das águas, que é o Senhor, está ali te dando vida, está ali te dando os recursos, está ali te dando provisão, porque a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ela é regada o tempo todo. O ribeiro é que faz a diferença, amém, irmãos? O que faz a diferença na árvore que frutifica é o ribeiro, que sustenta ela, que alimenta ela, né, que dá ela a condição de continuar sempre viva, viçosa, né? E é assim que somos nós quando estamos na presença de Deus. Ezequias, ele disse: vamos consertar, vamos tirar os ídolos, vamos fazer uma limpeza na casa de Deus. Lá na velha aliança, a casa de Deus era o templo, e na nova aliança, a casa de Deus é o que, irmãos? Nosso coração, é a nossa vida. Será que muitas vezes a gente precisa fazer uma limpeza, irmãos? Fechado para limpeza, né? Estamos fazendo uma limpeza, estamos limpando. Às vezes nós precisamos limpar, tirar, irmãos, a imundícia, tirar aquilo que é negativo, aquilo que ofende a Deus, aquilo que fere a Deus, aquilo que entristece o coração de Deus. A gente faz uma limpeza e aí a glória de Deus entra. Por quê? Porque onde há sujeira, Deus não pode operar. É muito simples, irmão. Se você quer encher um recipiente de azeite, mas ele está cheio de terra, o que você tem que fazer? Tem que tirar a terra, né, Nicole? Tem que tirar a terra, porque se você derramar o azeite, ele vai se misturar ali, não vai encher, né? Porque já está cheio de outras coisas. E muitas vezes a gente quer se encher de Deus, mas estamos muito cheios de nós mesmos, estamos cheios do mundo, estamos cheios de preocupações com outras coisas que não agradam o coração de Deus. É tempo de se esvaziar daquilo que precisa sair, para que Deus possa entrar, para que Deus possa nos encher. Então esse texto nos mostra que dois homens queriam se encher da presença de Deus, porque quem vai orar, quem sai para buscar a Deus em oração, está pensando em se encher do que, irmãos? De Deus. E eles estavam preocupados em se encher da presença de Deus, e a preocupação em se encher da presença de Deus fez com que eles fossem um canal de cura na vida daquele que estava doente, na vida daquele que estava coxo, na vida daquele que estava paralítico à beira daquele caminho, ou na porta daquele templo. Existem pessoas que estão na porta do templo, mas que não estão dentro do templo. Existem pessoas que têm simpatia pela igreja, gostam da igreja, mas não se comprometem com a igreja. Não, eu vou até aqui eu vou. Aquele coxo muitas vezes apresenta aquelas pessoas que elas chegam até a porta da igreja, porque ali é um lugar que não requer compromisso. Não requer compromisso, e muita gente hoje não quer ter muito compromisso, né? A gente quer ficar numa posição onde a gente tem controle das coisas. E quando eu penso nisso, eu penso lá em Ezequiel 47, né? As águas que dão nos artelhos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e tem muita gente que quer ficar com a água só aqui nos artelhos. Por quê? Porque enquanto a água está aqui embaixo, você tem o controle, você vai para onde você quer. E nós precisamos perder o nosso controle para Deus. Deus precisa ter o controle da nossa vida, amém, irmãos? Precisamos nos entregar mais a Deus, precisamos deixar Deus controlar mais a nossa vida, precisamos deixar a nossa vida ficar mais entregue nas mãos do Senhor. Mas muitas vezes nós ainda estamos controlando demais as coisas, e aí Deus não age como Ele gostaria de agir. Deus, Ele quer agir mais na sua vida e na minha vida, mas para isso a gente tem que entregar mais do controle para Ele. Quem quer ser mais controlado por Deus aí? Irmãos, uma outra verdade que esse texto nos mostra é que a sua caminhada de fé, ela não é uma carreira solo. Tem que caminhar com alguém. Você precisa caminhar com alguém. Alguém precisa caminhar com você, e você precisa caminhar com alguém.
O Senhor Jesus, quando Ele chama os discípulos, lá em Marcos 6, 7, diz que Ele chama os 12 e Ele manda de dois em dois. De dois em dois vocês vão, pregando a minha palavra, proclamando o Evangelho, e diz que deu a eles poder sobre os espíritos imundos, mas era de dois em dois. Na vida do Pedro tinha um João, e na vida do João tinha um Pedro. O que eu quero dizer para você: não ande solitário na fé. Tenha pessoas que caminham com você, que vão ser seu apoio na caminhada, que vão ser aliados na fé. Na hora que Deus quiser usar, os dois estarão juntos. Na hora que um precisar de apoio, o outro será o apoio. Nós precisamos caminhar juntos. A caminhada cristã é uma caminhada em que nós não podemos caminhar sozinhos, precisamos caminhar com mais alguém do nosso lado. Você precisa ter um João do seu lado, precisa ter um Pedro do seu lado, né? E é interessante, irmãos, quando você estuda a personalidade de Pedro e de João, eles eram pessoas totalmente diferentes. Pedro, ele era atirado, João, ele era calmo. Pedro, ele era nervoso, João, ele era amoroso. Pedro, ele era impulsivo, João não, João era tranquilo. Ou seja, eles eram diferentes, mas pessoas diferentes podem caminhar juntas quando os propósitos são iguais. Amém? Somos diferentes, mas temos o mesmo propósito em Cristo: ganhar almas para Jesus. Somos diferentes, mas temos o mesmo propósito de buscar a presença de Deus, de sermos mais cheios da presença de Deus, de servirmos a Deus, de fazer da nossa vida um instrumento nas mãos de Deus. Somos diferentes, mas o propósito é igual. A igreja é o lugar onde os diferentes aprendem a caminhar juntos. A igreja é um lugar de verdadeiramente inclusão, irmãos, social e espiritual. Por quê? Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. O médico é tão importante quanto o irmão que nem trabalho tem, vamos dizer assim, está na condição financeira mais deplorável, mas está aqui. Os dois estão juntos. Aquele que tem faculdade é tão igual àquele que não tem. Aquele que tem conhecimento, que é formado, tem o mesmo valor do que aquele que não é formado em nada, né? Aqui nós somos iguais e precisamos entender que temos que caminhar juntos. Então ali nós temos a visão de dois homens caminhando juntos para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ter intimidade com Deus, e eles foram usados por Deus. Às vezes não é fácil caminhar junto com quem é diferente da gente, mas é possível quando nós estamos em Cristo. Somos diferentes, mas temos o mesmo Salvador. Amém? O mesmo Salvador nos une. Estamos firmados no mesmo Salvador, que é Jesus. Ele é o elo que nos liga, Ele é o elo que nos faz caminhar ao lado um do outro. Nós precisamos caminhar ligados com Cristo. Terceiro, não seja o amigo que só carrega o coxo, mas seja o amigo que leva as soluções de Jesus para o coxo. Aquele coxo que tinha amigos. Os primeiros amigos eram aqueles que pegavam ele, passavam no certo onde ele morava, pegavam ele, levavam e colocavam lá na porta do templo. Porque diz a Bíblia que pessoas vinham, colocavam ele ali, deixavam ele ali, depois levavam ele de volta. Só que esses amigos eram amigos que não traziam diferença, não traziam mudança para a vida dele, simplesmente levava ele de um lugar para o outro, mas mantinha ele na mesma situação. Eram amigos que não tinham algo para passar da parte de Deus, porque não tinham comunhão ou intimidade com Deus, para poder passar algo de Deus que pudesse mudar a vida daquele coxo. E nós não podemos ser assim, amém, irmãos?
Nós não podemos ser pessoas que convivem com pessoas que representam os coxos hoje, que são pessoas que às vezes estão paralisadas, doentes, coxos espiritualmente falando, com problemas, mas a gente não faz diferença na vida dessas pessoas. O máximo que a gente faz é ir, voltar, tem aquele encontro, mas não acrescenta, não leva mudança, não leva transformação, não leva aquilo que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Eu e você fomos deixados aqui para levar para as pessoas aquilo que Deus nos deu. Amém? Deus te deu vida. Quem recebeu salvação em Cristo? Então você tem que levar a salvação. Você tem que levar as pessoas aquilo que Deus colocou em você, aquilo que Deus colocou na sua vida. Então esses amigos eram aqueles amigos que simplesmente faziam a manutenção da situação dele, mas não tiravam daquela situação em que eles se encontravam. Agora Pedro e João foi diferente. Eles representam aqueles amigos que chegaram com a presença de Jesus junto com eles. Nós temos a presença do Senhor. Nós vamos orar por você. É aquele amigo que chega para orar, é aquele amigo que chega para dizer: olha, você não vai ficar nessa situação, porque há poder no nome de Jesus. É aquele que chega para trazer mudança, para trazer transformação. Eu e você precisamos ser essas pessoas, amém, irmãos? Nós temos que chegar, aonde nós chegarmos, nós precisamos levar aquilo que o Senhor colocou na nossa vida para ser entregue. Se é cura, é cura. Se é libertação, é libertação. Se é transformação, é transformação. Mas em nome de Jesus, a sua vida vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Queridos, esse texto também nos ensina que nós não podemos desanimar quando nós ouvimos um não para aquilo que nós estamos pedindo. Aquele homem, ele estendeu a mão pedindo prata e ouro, sim ou não? E aí o apóstolo Pedro falou: não tenho prata e nem ouro. Isso foi um não. Aparentemente, se o discurso acabasse ali, né, ele não recebeu o que ele esperava. Ele queria prata e ouro, mas a resposta veio não. Não tem nem prata e não tem nem ouro. O que acontece com o seu coração quando Deus permite que os nãos venham até você? O que acontece quando os nãos de Deus chegam na sua vida? Como é que você reage? Você desanima? Você entrega os pontos? O que você faz quando Deus te diz não? Deus diz não para ele. Ele queria prata, ele queria ouro, mas Deus disse não. Quando Marta e Maria queriam que Jesus fosse orar por Lázaro, que estava apenas doente, Jesus não foi. Ele podia ter ido, irmãos? Podia ou não? Podia. E todo mundo ficou pensando: mas por que ele não veio? Até os discípulos ficaram pensando: mas Senhor. Só que aí depois que Lázaro morre, passa 4 dias, aí Jesus fala: agora nós vamos lá. Dá a impressão que Deus falou: mas Deus esqueceu, né? Esqueceu da necessidade. Parecia que tudo estava perdido. Talvez na mente dos discípulos falaram: mas Jesus, nós vamos lá agora. Precisava o Senhor ter ido antes lá, agora vamos passar vergonha lá, eles vão ficar tristes com a gente, porque vão chegar lá 4 dias depois. Só que havia algo que só Deus sabia que ia acontecer naquele lugar e que ia mover no coração de todas as pessoas. Existem coisas que você não sabe, mas que Deus sabe. Existem situações que você não tem controle, mas Deus tem controle sobre elas. E aí quando Jesus chega ali, diante daquela tumba, ele manda tirar a pedra, e aquele homem que estava praticamente perdido para a morte, ele volta
a vida. Em outras palavras, o não de Jesus foi para dar àquelas mulheres algo muito maior do que elas esperavam. Elas esperavam um homem curado de uma enfermidade. Elas receberam um homem ressuscitado dentre os mortos. Aquele homem esperava prata e ouro, e Deus disse: não, eu tenho algo muito melhor para te dar. Eu vou te dar as suas pernas se movimentando de novo. Eu vou te dar as suas pernas saudáveis, para que você caminhe, para que você não precise mais pedir prata nem ouro, e nem esmola mais aqui. Ou seja, aquele não de Deus, não é porque Deus não queria abençoá-lo, é porque Deus tinha algo melhor para dar para ele. Então muitas vezes, Deus não te dá aquilo que você quer, não é porque Deus não gosta de você, ou porque Deus não está interessado em te atender, é porque tem coisas melhores que Ele quer fazer em teu favor. Amém? Quem está preparado para receber o melhor de Deus aí? Então não desanime. Quando aparentemente as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria. Você quer receber prata e ouro, está que nem aquele cego, o cego não, o coxo, querendo receber prata e ouro. O Senhor falou: não, eu tenho cura, eu tenho milagre, eu tenho restauração para te entregar. É muito melhor. Nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração. O nosso culto não é demorado. Eu quero que você fique em pé. Quero que você levante agora. Alavasturi andaramassuri mihas. Armícia asturki andar que menehel e assúria. Deus de glória, em nome de Jesus, papai. Nós estamos aqui para te dar glória. Nós estamos aqui para te dar honra. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus sobre este lugar. Nós estamos aqui para declarar que aonde o Senhor opera, ó Deus, milagres acontecem, maravilhas, ó Deus, se manifestam, ó Deus, pessoas são restauradas, a bênção do Senhor é liberada sobre aqueles que te buscam, Senhor. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus e que nós somos teus servos, e que nas tuas mãos está o engrandecer e dar força àquele que está cansado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, a vida desse coxo, a experiência, ó Deus, vivida por ele ali através do avivamento espiritual que o Senhor estava operando na vida de Pedro e de João, nos ensinam nessa noite, Senhor Deus, ó Pai, que o avivamento coletivo, ele sempre será produto de um avivamento pessoal e individual, Senhor. Precisa começar em nós, ó Deus. O avivamento que vai se expandir na vida de outras pessoas precisa acontecer primeiro na nossa vida. Nós temos que ser o portador do avivamento. Nós precisamos ser portadores de um avivamento de fé, ó Deus, aonde o Senhor, ó Deus, nos leva, ó Deus, aos coxos, aos aleijados, aos doentes, e o Senhor nos faz, ó Deus, olhar para eles e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, receba a cura, em nome de Jesus, receba a bênção, meu Pai. Que o Senhor esteja movendo na nossa vida, ou andai a sou dessa maneira, meu Pai. Não nos deixe, Pai, ser uma igreja conformada, acomodada, meu Pai, com a tragédia, com o problema, com o pecado, ó Deus, com aquelas situações que muitas vezes, ó Deus, vem para nos levar, ó Deus, ao fracasso, Senhor Deus, ó Pai, na nossa fé. Em nome de Jesus, Pai, nós nos levantamos nessa noite para declarar a Tua glória, para declarar o Teu domínio, para declarar, ó Deus, que o Senhor é Deus neste lugar, e que nós somos Teus servos, aleluia. Manifesta a Tua glória no nosso meio, manifesta a Tua presença aqui, Senhor. Abençoa cada vida que veio aqui nesta noite, e aqueles que estão enfermos, visita hoje, Pai. Deus, a minha sogra que não está aqui hoje porque está gripada, ó Deus, eu não sei, Senhor Deus, ó Pai, se é só uma gripe, mas o Senhor sabe, e assim também tem outros irmãos. Visita-os nesta noite, põe a Tua mão de poder sobre essas vidas, Pai, liberando sobre eles a unção da cura, a unção, ó Deus,
da restauração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Visita essas pessoas nessa noite, derramando sobre eles a tua unção, derramando sobre eles a tua graça, restaurando, meu Pai, suas vidas, colocando em pé, ó Deus, aqueles que estão caídos, levantando aqueles que estão prostrados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça a obra que só o Senhor é Deus para fazer em favor do teu povo nesse tempo. Nós oramos